Fala galera, paz e Pentecostes. Você sabe o que é disciplina espiritual? Hoje eu quero falar de um dos temas mais importantes para o seu crescimento espiritual. Depois da experiência da graça, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, nós precisamos diariamente aprender a exercer as disciplinas espirituais se queremos progredir na fé. E a disciplina, ela é um elemento que vai fazer a diferença, não só na sua vida espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. As pessoas que conquistam os lugares mais altos, as pessoas que são destaques na sociedade, são as pessoas disciplinadas. Se você olhar os atletas, você vai perceber que os atletas são pessoas que têm uma mente focada no seu objetivo. E aqui fica a minha exortação, porque muitos jovens começam na vida espiritual com uma forma tremenda, fazendo uma grande experiência com o Senhor, mas quando vem as dificuldades, logo desanimam. Muitos, quando entram na crise existencial de tomada de decisões, seja no seu namoro, quando entram numa faculdade ou num emprego novo, abandonam a vida de fé, abandonam a comunidade, o caminho discipular, justamente porque antes abandonaram as disciplinas espirituais. Uma pessoa que exerce a disciplina espiritual, ela vai estar enraizada nos seus propósitos e nas suas convicções. E quando vierem as tribulações, ela vai ter força e perseverança para passar por todas as situações. Por isso nós precisamos aprender a exercer as disciplinas espirituais. Quero convidar você a refletir comigo num texto que está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos no versículo 7b ao versículo 10. E exercita-te para a piedade. Quando você ler a palavra piedade, entenda a palavra espiritualidade. E exercita-te na espiritualidade. O exercício corporal é de pouca utilidade, ao passo que a piedade é útil para tudo, pois tem a promessa da vida presente e da futura. Essa palavra é digna de fé e de toda acolhida, pois se labutamos e lutamos, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, principalmente dos que têm fé. Recomenda-te estas coisas e ensina-as. Então São Paulo, ele sabe que ele está chegando ao final de sua corrida de fé. Na segunda carta ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, estou pronto para ser oferecido em libação em nome do Senhor. E o que São Paulo faz? Ele começa a preparar sucessores. Esses sucessores são homens que são escolhidos a dedo por Deus para continuar o ministério apostólico até que o Senhor volte. E Paulo, ele vai escolher um jovem chamado Timóteo. Conforme podemos ver na segunda carta, no capítulo 3, Timóteo, desde criança, ele foi ensinado no conhecimento da Sagrada Escritura. Ele foi um jovem que fez muitas experiências com Deus. E no momento que ele estava numa reunião, veio sobre ele uma profecia, acompanhada de oração de imposição de mãos pelos presbíteros, a qual foi revelado a ele um grande ministério. E São Paulo, nas duas cartas, vai exortar Timóteo sobre a importância das disciplinas espirituais. Conforme vimos aqui no versículo 7, ele vai dizer para Timóteo: exercita-te na
piedade. Exercita-te na espiritualidade. São Paulo está falando que Timóteo, ele precisa ter disciplinas espirituais. Porque sem as disciplinas espirituais, ele corre o risco de perder a graça, de não exercer o chamado que Deus tem para ele. Você quer crescer na vida espiritual? Então aprenda a ter disciplina na sua vida cristã. Então nós precisamos primeiro ter organização. Você precisa acordar de manhã sabendo o que você poderá fazer para que você consiga realizar todas as atividades do seu dia que te levem para uma maior santificação. Quando eu entrei no projeto Timóteo, projeto missionário, a qual eu doei 2 anos da minha vida, no primeiro dia eu recebi um cronograma com as atividades do dia. Tinham muitas atividades, aulas, estudo, afazeres domésticos que nós tínhamos que fazer na casa, mas não tinha tempo para oração. E aí eu cheguei no Tatá e fui conversar com ele dizendo: Tatá, alguma coisa está errada aqui porque não tem tempo para a oração pessoal. E a oração pessoal é a vida do coração novo. É aquilo que nos mantém de pé diante das tribulações. E aí eu fui conversar com ele e ele me disse: a oração pessoal nunca vai ser dada. A oração pessoal é uma conquista. E a partir daquele momento eu comecei a pensar o meu dia todo como eu ia fazer para ter uma vida de oração. Então eu tive que ter disciplina, acordar mais cedo para conseguir rezar antes das atividades. Então é através das disciplinas espirituais que nós vamos firmando as nossas convicções. Então você precisa ter um tempo, um horário fixo para rezar, para meditar a palavra de Deus. Você precisa aprender a jejuar para se fortificar contra as tentações e as suas tendências pecaminosas. Você precisa ter um momento de devoção, a qual você vai buscar a comunhão com os santos e a sua intercessão. Você precisa estar disposto para servir a Deus nos lugares e missões a qual Ele te chama. Você precisa, de todas as formas, exercer diariamente essas disciplinas espirituais para que o teu progresso seja manifestado a todos. A disciplina espiritual, ela é um dom. Então, nós devemos pedir a Deus. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, que nos dá a graça de termos esta disciplina. Mas, ao mesmo tempo, a disciplina, ela é uma virtude. Ela deve ser exercida. Então, com o tempo, com as tribulações e com a nossa dedicação, nós vamos aprendendo progressivamente a sermos mais disciplinados e, de maneira consequente, mais santos no caminho do Senhor. Aquele que é a nossa meta, que nós devemos buscar como nosso maior alvo. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus.